Muito bem. Bom, meus irmãos, nós vamos agora, antes de orarmos, daqui a pouco vamos tirar um período de oração, mas nós queríamos falar um pouquinho dentro da linha daquilo que o nosso reverendo já vem pregando. A diferença entre o crente e o cristão, a igreja primitiva como um modelo de igreja para a última hora, de igreja raiz, de igreja do qual nós devemos caminhar junto. Então o nosso reverendo tem pregado às terças-feiras aqui nesta linha, e eu estava meditando e orando ao Espírito Santo, e então nós vamos trazer uma continuação dessas mensagens do nosso reverendo sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja do qual o Senhor Jesus, ele teve a graça e o poder de fazer nascer ali em Jerusalém, e então deu continuidade através da vida dos apóstolos, e esse evangelho chegou até nós hoje. Amém? Eu gostaria de abrir com vocês a Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Amém? Atos, capítulo 17, versículo 6. É importante que todos tenham a palavra, e é de costume na nossa igreja lê-la de pé, como honra ao livro, à escritura santa, sagrada. Amém? Eu acho interessante quando as pessoas gostam em algumas cerimônias, canta-se o hino nacional brasileiro, tem toda uma postura. Tem ou não tem? Muito mais deve ter a postura para com este livro, que é a boca de Deus. Capítulo 17, versículo 6, diz assim, versículo 6, porém, não os achando, trouxe a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram aonde? Vocês podem ler só essa frase final, estes que têm alvoroçado chegaram também aqui. Vocês podem sentar, mas com a Bíblia aberta. Nós vamos falar e pregar sobre Atos, a igreja que experimentou o constante avivamento e tornou raiz e modelo para a igreja hoje. Ela é raiz nossa e modelo para qualquer igreja que professa o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo São Paulo e Silas estão vindo de uma outra viagem missionária, a viagem em Filipos. E lá em Filipos, ele foi parar no cárcere interior. Pergunte ao irmão que está ao seu lado, você sabe o que é um cárcere interior? Pergunta. Pastor, tem diferença de cárcere interior para cárcere? Na época romana, sim. O cárcere interior era como se fosse o porão das celas. Era onde jogavam os dejetos, era onde guardava as coisas que não queriam mais. Era o pior, a cadeia já é um lugar ruim. Agora, o cárcere interior era o pior do pior da cadeia. E a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam no pior e pior, cárcere interior, mas à meia-noite eles oravam e cantavam. Mas à meia-noite eles estavam lá adorando a Deus. À meia-noite eles estavam lá reconhecendo a graça de Deus. E por estar numa circunstância tão caótica, tão precária, e isso não mudou o humor espiritual dos nossos irmãos, o Senhor resolveu visitá-los. E a presença de Deus ali foi de algo tão marcante que as cadeias se romperam. E as portas dos cárceres, tanto do interior quanto das celas acima, se abriram. Por causa do poder de Deus. Por causa da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante que o carcereiro, segundo a ordem romana,
o carcereiro que deixasse fugir, ele teria que pagar com a vida. Sabedor disso, ele quis então tirar sua vida. Mas aonde a libertação entra, a morte vai embora e dá lugar à vida. Aleluia! E quando a libertação entra na nossa vida, não dá somente lugar a nós, a vida para nós, mas para a nossa casa, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque aquele carcereiro, diz a Bíblia, que ele e sua casa foram batizados. O Senhor operou o milagre naquela família, por causa da libertação daquele rapaz. E o apóstolo São Paulo então, ao sair da prisão, ele vai para uma cidade importante, a cidade de Tessalônica, que hoje o nome dela é Salônica, os restos que sobrou da cidade. A cidade de Tessalônica era uma cidade tão importante na época de Paulo, que lá era uma cidade de comércio, era uma cidade também que tinha um juiz e um tribunal que representava o império. Muitos fugitivos ou condenados iam para Tessalônica, porque lá iriam ser julgados. O apóstolo São Paulo e Silas vão para a casa de um novo convertido. Jason, ou Jason, como fala aí, às vezes eu me enrolo um pouco. Mas vão para a casa de um novo o quê? Convertido. Só que eles estavam, por causa da fé, por causa do que eles representam, houve uns inimigos do evangelho na cidade, que criou então um alvoroço, para então prender Paulo de novo e Silas. É interessante, irmãos, eu falei agora a palavra alvoroço. Existem traduções, quando chega aqui nesse versículo, como a minha, que diz: eis que tem alvoroçado o mundo. Quem fala alvoroçado o mundo? A palavra alvoroço, nesse contexto aqui, ela é sinônimo de causar barulho. Outra coisa é transtornar ou movimentar. Ele está dizendo aqui, ao pé da letra, que eles vieram e mudaram o mundo de cabeça para baixo. Esses homens chegaram até nós. Esses homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, esses homens que fizeram isso tudo lá em Filipos, e vêm desde Jerusalém, chegaram até aqui. O evangelho muda tudo. Glória! Aleluia! Ele quebra cadeias, ele transforma corações. O evangelho, ele quando entra em lugares que nós nos envergonhamos, eu gosto de falar isso sempre quando eu estou pregando, que às vezes tem lugar que você se envergonha e não quer que ninguém veja. E às vezes esses lugares são dentro da tua mente. O evangelho entra lá dentro, te saca de lá e diz: teu lugar não é aí, rapaz. Teu lugar é no centro da minha vontade. Glória a Deus. E o apóstolo então, Paulo e Silas ali, saem da casa de Jason. E as autoridades romanas vão lá para prender o apóstolo. Só que segundo a lei romana, o indivíduo que abrigasse alguém sentenciado, se não achasse ele na casa, a pessoa, o indivíduo, tinha que ir preso no lugar. Por isso levaram Jason para o tribunal. Quem depois puder ler o capítulo 17 todo, você verá essa narrativa importante. A igreja de Atos é uma igreja que ela influenciou. Nós, antes de falarmos das marcas dessa igreja avivada, queremos falar da importância para a época. Para você ter uma ideia, lá no livro de Romanos, pode abrir comigo, capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque não ousaria dizer alguma coisa, que Cristo por mim não tem o quê? Para a obediência da onde? Por palavra e por... Agora olha o 19.
pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude de quem? Guarda isso aí que depois nós vamos falar disso aqui, hein? De maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o evangelho ao 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera já sido evangelizado, para não edificar sobre fundamento o quê? Ele está dizendo o seguinte: eu passei por todas as partes onde precisava ser pregado. Eu fui até os confins, porque o Ilírico era os confins da terra. Fazia parte, é a pontinha do início dos confins. É interessante, meus irmãos, que eu estou lendo isso porque a igreja primitiva, ela não era uma igreja que não tinha problemas. Não, era uma igreja que não tinha nada lá. Não tinha problema nenhum. Tinha, quem lembra de Evódia e Sintique? Aquilo é um problema sério. Se não fosse bem tratado, poderia trazer um problema para os membros da igreja. Paulo trata muito bem, mas já parou que os problemas que a igreja primitiva possa ter, não impedia ela de crescer? Fala assim, qualquer problema que haja na vida pessoal de qualquer pessoa, não pode impedir o avanço da igreja. Não pode impedir o avanço de quem? Em Atos 1, não precisa de abrir não, capítulo 15, olha só, fala de avanço, eles eram 120 pessoas. Em Atos 2, eles passaram para 3.000 pessoas. Eu só estou falando a parte introdutória da mensagem, porque nós vamos entrar ainda nos pontos da igreja avivada. Em Atos 4, eles passaram de 3.000 para 5.000. E a gente volta para dar uma olhadela em Atos 2,45, porque diz que todos os dias, cada dia, tinha um acréscimo de uma conversão nova. Imagina isso. A igreja primitiva era uma igreja que todos os dias alguém se convertia. Que igreja! Que igreja! Em 50 anos pós-ascensão, a Judéia chegou a ter mais de 500 mil de cristãos convertidos. Há alguns estudiosos que estudam essas áreas de números, eles dizem que em 60 anos, na era apostólica, todos foram evangelizados até os confins. O que essa igreja fez, ou o que ela vivenciava, que levava a ter esses resultados de maneira assombrosa? Pergunte ao irmão que está falando, o que a igreja primitiva tinha? Ela tinha algumas marcas que levava ela a isso. A primeira marca que a igreja primitiva tinha, que levava a esse crescimento, era que a igreja primitiva, ela tinha a marca da comunhão. Era uma igreja que tinha o quê, gente? Atos capítulo 1, vamos abrir. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo o quê? Capítulo 1, o quê? E todos estes perseveravam. Agora vamos tentar falar essa palavra, porque dela vai sair a lição para nós. Unanimemente. Repete aí para ver se o irmão não esquece. Mais uma vez. Então diz que todos esses perseveravam unanimemente em oração, súplica, com o que, gente? A comunhão foi fator tremendo e importantíssimo para que aquela igreja fizesse o que fizeram. Isto lembra as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 21.
Na oração sacerdotal, o Senhor disse: Pai, eu oro que assim como eu sou um contigo, eles devem ser um, comunhão, para que o mundo saiba que eu fui enviado. O que o diabo mais quer é causar deixa eu ver se eu consigo falar, tá? Desunião. Porque se houver um desmantelamento, pastor Elane, é bom que ela me ajuda. Desmantelamento do crente, isso fará com que a igreja, ela não cumpra o seu papel primaz. Disse o Senhor no Evangelho que a nossa união fará com que o mundo saiba que ele, Jesus, foi enviado. É por isso, é dessa feita, que o nosso reverendo vem aqui ao altar e busca trazer-nos para a palavra. Amém? Trazer-nos para onde? Para a palavra, porque na palavra nos tornamos um propósito, uma só fé, uma só doutrina. Ninguém pensa diferente na palavra. Daí a igreja se esmera em ensinar. Glória a Deus. Aleluia. A unidade da igreja primitiva, essa comunhão era tão forte que impactava as pessoas fora. A Bíblia diz que eles caíam na graça. Eles caíam aonde? Na graça do povo. As pessoas olhavam para eles e sentiam neles simpatia, prazer em querer estar junto, prazer em querer ouvir essas pessoas. Por quê? Porque essa ação é uma ação soberana, milagrosa do Espírito Santo no crente, no cristão. Eles caíam aonde? Na graça. Comunhão fala de unidade. Eles tinham uma comunhão em forma de quê, gente? Olha para o irmão que está só e fala assim, ó, comunhão em forma de unidade. Fala de ter o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Todos os dias eles estavam no templo, nas casas, eles tinham tudo em comum. É muito importante para uma igreja, do qual Deus levantou, todos terem uma mesma unidade. Estarmos juntos na mesma união. O que o reverendo falar, a gente fecha. Unidade. O que ele ensinar, a gente fecha. Unidade. Isso é muito importante para o plano e propósito de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Isso mostra que eles tinham um só coração. Eles tinham o quê, gente? Outra comunhão é a comunhão em forma da contribuição. A comunhão em forma de quê? Fala-se a comunhão em forma de contribuição. E nós temos vários momentos na igreja primitiva com isso. Primeiro nós vemos eles venderem propriedades e depositar aos pés de quem? Dos apóstolos. Depois nós temos também ofertas para sustento dos missionários. O próprio Paulo agradece ofertas que ele recebeu. Nós temos também desafios financeiros na igreja primitiva para sustentar outra igreja, como a da Judeia, que passou por necessidade, e houve o quê? Um agrupamento financeiro para socorrer os crentes da Judeia. Então, comunhão fala também de contribuição. Nós fizemos essa reforma. Mas para que essa reforma acontecesse, teve que haver comunhão de alguns. Teve que haver comunhão de alguns em forma de contribuição para chegarmos a isso. E ainda estamos pagando. Então fala para o seu irmão, continue na comunhão. Porque até março, né, pastor Alex?
é até março. Amém? Comunhão em forma de contribuir. Agora, uma outra forma de comunhão é a comunhão em torno do corpo de Cristo. A igreja primitiva era uma igreja que ela comungava no corpo. Tem um versículo interessante, eu queria abrir com vocês, o capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, o versículo 46. Olha que palavrinha aparece de novo, ó, de novo. E perseveravam, 2,46, e perseveravam unânimes, todos os dias aonde? No templo, agora, e partindo o pão em casa, comiam o quê? Juntos, com alegria, agora, singeleza de coração. Deixa eu explicar para você esse versículo. Aqui quando diz que eles partiam o pão em casa, está diferenciando do versículo acima, quando fala no partir do pão, lá na igreja, uma referência que a gente entende como ceia. Aqui já é diferente, aqui é um outro pão. Aqui quando ele diz aqui, ó, no partir do pão em casa, comiam juntos, ou seja, a comunhão era tão forte na igreja primitiva, que eles, os crentes da igreja, eles se abrigavam, e mais, quando diz aqui, ó, com alegria, é singeleza. A palavra singeleza vem de singelo. Sabe o que significa isso? Simplicidade. Eu não tenho aqui a melhor comida, eu posso não ter o melhor cobertor, mas o que eu tenho, eu vou repartir com meu irmão. Isso aqui pega pra gente. Hospedagem. Isso aqui pega para nós, para dar um beliscão na nossa ferida. Como que eu não vou oferecer a minha casa? Ah, mas eu sou muito simples. Parabéns, é isso que a gente quer. Singeleza é ser simples, Já eu não tenho isso, mas o que você tem? A igreja primitiva, como eu era tão grande, eu posso não ter aqui a melhor comida, mas eu tenho comida para mim. E essa comida que eu tenho, eu vou distribuir, eu vou partilhar. Comunhão. Comunhão com os irmãos. Então nunca diga, pastor, para pastora, não vou ceder a casa não, sabe, pastora, porque lá em casa não tem, sabe, pastora, assim, uma coisa digna, mas não tem para tu? Não tem para você? Singeleza de coração. Ser simples. Amém, gente? Então, comunhão em torno do corpo. Amém? Comunhão em torno do quê? Do corpo. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala, o que você entendeu até agora? Prega, me ajuda a pregar aí para eles. Meus irmãos, uma outra marca importante é que a igreja primitiva é uma igreja de propósito. É uma igreja de foco. E eu estou falando dessas marcas, dessas características, para você identificar que nós cristãos temos que ser assim. Porque ela é a igreja modelo, ela é a igreja raiz. Amém? Então, eles eram um povo de foco, um povo de propósito. Não havia pensamento contrário. Não havia o quê? Pensamento contrário, era um único pensamento. Vamos para a escola bíblica de carnaval. Eu não posso mudar o foco. Eu não posso ter outro pensamento. Porque eu tenho que agora estar de maneira ampla e completa no foco, no propósito. Que o propósito é agora a escola que virá no carnaval. Quem está entendendo? Agora, por que, pastor, que isso é tão importante? Qual era o propósito da igreja primitiva? Está lá em Atos capítulo 1. Recebereis poder ao descer sobre vós, para serem testemunha. O propósito maior da igreja, eles tinham que ser o quê? Testemunha, eles tinham que pregar às pessoas. E isso era tão forte na igreja primitiva, que uma vez que eles entenderam que o propósito
propósito da minha igreja é que eu seja um evangelista. Então você verá na igreja primitiva os testemunhos de diversas partes, pessoas do qual nós nem conhecemos testemunhou. Quer ver um exemplo? Você pega o livro de Atos, o nosso reverendo aqui leu numa dessas terças-feiras, quando fala que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de quê? Cristão, partidário. Agora, como a igreja conseguiu chegar lá em Antioquia? Porque a perseguição depois da morte de Estevão levou novos convertidos a diversos lugares e partes, e ali o evangelho foi disseminado. Então a missão da igreja primitiva era essa, esse era o propósito, esse era o foco. Agora, qual é o foco ou o propósito da igreja, desse ministério que Deus entregou o reverendo para nós? Você deve sempre fazer essa pergunta. Eu tenho que me encaixar dentro do propósito e do foco do qual o nosso pastor recebeu de Deus. E o foco e o propósito do qual o nosso pastor tem, ele já disse que temos que fazer desta igreja o farol do mundo. Então, para isso se concretizar, ou concluir, ou chegar ao que Deus deu a ele de visão, ele já disse, a visão que Deus me deu é muito grande. Quando ele falou isso, eu falei assim, meu Deus do céu, imagina o que Deus deve ter mostrado para ele em relação a nós. Porque pega uma igreja na Baixada Fluminense, as perspectivas eram zero, e aí Deus vai lá na mente do reverendo e mostra a ele o que ele quer para este ministério. Olha só. Imagina. E nós agora, a igreja, como os crentes da igreja primitiva, tem que se colocar à disposição para que esse propósito e esse foco do qual temos que dar, se concretize. É por isso que quando o reverendo aqui orienta algo, eu estou dentro do propósito. Porque eu estou nesse ministério. Essa é a minha igreja. Isso foi o que Deus revelou para ele. Amém? Glória a Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunta para ele, você está dentro do propósito ou fora? Isso é tão sério, quando se trata da igreja primitiva. O apóstolo São Paulo, sabedor do propósito do qual a igreja foi implantada em Jerusalém, lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz que o centro da pregação dele era Cristo, e esse crucificado. Ele não queria se deter em nenhuma outra áreas que conflitantes ou doutrinárias, a não ser a partir de Cristo. Por quê? Porque esse era o propósito da igreja, apresentar Cristo até os confins da terra. Eles tinham que apresentar Cristo em todos os lugares. Agora, é interessante isso aí, quando fala do nosso propósito como cristão. Porque os apóstolos, eles levaram muito a sério a questão da segunda vinda. Eles, e muitos deles ali, conviveram com Jesus. Como o apóstolo São Paulo, teve até no terceiro céu. Viu Jesus na estrada rumo a Damasco. E eles viram que todas as palavras de Jesus, quando estava em vida, se cumpriu. O Senhor Jesus disse, o Filho do Homem será levado como uma ovelha ao matadouro. E então, no período da Páscoa, quando eles olharam para Jesus, eles viam esse quadro. O que ele disse está se cumprindo, e eles viram Jesus como uma ovelha indo para o matadouro. O Senhor Jesus disse também que o Filho do Homem iria ressuscitar ao terceiro dia.
E mais de 500 pessoas testemunharam, são testemunhas da ressurreição. Então, quando ele disse que voltaria a segunda vez, pastor Pedrinho, os apóstolos então começaram a armar suas malas e pegar o propósito da igreja e dizer: vamos embora ganhar o mundo, porque ele está voltando. Vamos embora para os cantões. Por quê? Porque ele disse que ia morrer, morreu. Ele disse que ia ressuscitar, ressuscitou. E agora ele disse que voltará. O que eles não sabiam é que o Senhor Jesus condicionou sua volta ser antecipada por sinais. E que alguns deles se concretizaram na própria era apostólica. O que eles não sabiam é que esses sinais estão se findando na nossa era. Isso quer dizer que assim como eles estavam de malas prontas para ganhar todo mundo, porque o Messias, o Salvador, está voltando, nós temos que fazer, porque ele está mais perto agora de nós do que deles. Porque os sinais já se mostram aí. Já se mostram a cada vez. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: meu irmão, como é que estão as tuas malas? Qual o cantão que tu está indo pregar? Daí você vê a alma do nosso reverendo chorar por almas. Daí você vê o nosso reverendo clamando, pedindo a Deus as Macedônias. Daí você vê o nosso reverendo preocupado com a obra missionária. Para você ter uma ideia, esta obra aconteceu e a missão não parou. Isso é digno de ser louvado. Os pagamentos altíssimos. E ainda com o encargo dos aluguéis das igrejas. Mas o nosso reverendo, ele é o pastor de ovelha, Ele é o missionário nato, pregador, e leva o evangelho aos lugares que você nem imagina. Ele é o apóstolo que prepara, equipa e envia para o campo. Ele é o mestre por excelência, porque forma homens e mulheres e bota esses homens e mulheres para servir. Glória! E aí, meus irmãos, você olha então para a urgência desse ministério e você vê como o nosso reverendo está nos puxando, está nos trazendo para aqui, para que possamos alvoroçar, para que possamos ser uma igreja que vai impactar o mundo. E você nunca pode dizer: pastor, mas eu não tenho mais a idade de tantos jovens. Mas alvoroçar o mundo não está falando de idade, está falando de uma disposição de espírito para obedecer ao que o Senhor mandou. Para que o Senhor mandou. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você vai para o mundo secular e você olha esses showmans como Roberto Carlos, 70 e quantos anos? 76, 77? Você vai num show do Roberto Carlos e parece que ele está lá. Para ele é a vida. A idade não importa mais para ele. Uma vez o nosso reverendo disse que a idade que nós temos é a idade de quando você nasceu de novo. Idade não impede da obra de Deus ser feita em lugar nenhum. Nem na tua casa, nem no teu bairro, nem entre teus amigos. Sabe o que vai ser a diferença? É você que, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, você então se coloca à disposição do propósito.
Nosso pastor tem um propósito. Gente, quando Deus falou com o nosso reverendo sobre esta igreja, sobre este ministério, as visões de Deus sobre a mente deste homem, tem coisas grandiosas que ainda vão se cumprir. E o que nós temos que fazer? Ser uma igreja que caminhará com Ele no propósito, para que isso aconteça. Amém? Agora a gente já viu na Bíblia, no próprio livro de Atos, pessoas que deixaram a caminhada. E se você deixar a caminhada, como o próprio Marcos, que quando ele viu a hostilidade aos cristãos na Panfilha, ele disse: credo, eu vou me embora, isso não é para mim não. Desistiu de uma missão. Deus fará a missão do mesmo jeito, por causa do propósito. Essa obra foi feita, muitos não contribuíram, mas por que foi feita? Por causa do propósito, por causa do foco, por causa do que Deus tem para frente, para o futuro. Amém, gente? Glória a Deus. Uma outra marca da igreja primitiva é a fé. É o quê? Agora, é legal falar da fé na igreja primitiva, porque a fé da igreja primitiva não era apenas para manifestação de milagres. Porque às vezes correlacionamos a materialidade da fé a algo visível, a algo tangível, que a gente possa ver, o carro conquistado, a casa comprada. É ou não é? É ou não é? A ascensão de alguém, a prosperidade de alguém, uma cura ao doente. Nós às vezes correlacionamos a fé a isso, mas a fé na igreja primitiva era muito mais do que isso. A fé na igreja primitiva, ela era uma fé que fazia com que eles tivessem força e capacidade para suportar provações, perseguições, que isto virá. Você sempre verá no livro de Atos a fé que se manifesta de diversas formas. Por exemplo, quando você vai para o capítulo 5, a sombra de Pedro passava e onde passava, curava. Quando você vai para Atos 19, os lenços e aventais de Paulo, passado nos doentes, curavam. Pedro e João, quando vão ao templo orar, ele diz ao paralítico: levante e ande, e ele anda. Mas você verá esses homens também sendo açoitados. Você verá esses homens também em cadeias, em prisões. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela te sustentará a passar por provações. Ela fará você, permanecer firme. A Bíblia diz que a nossa fé, ela passará no fogo como o ouro passa. Às vezes você veio aqui essa noite e a sua fé está passando pelo fogo. O fogo de um problema na família, o fogo com um marido, um filho, ou com um patrão, ou com alguma doença. Mas eu quero dizer a você que, assim como a igreja primitiva, essa fé, ela te sustentará. Essa fé, ela vai sustentar você em momentos de crises, em momentos do qual as pessoas que não têm Jesus não suportaria. Mas sabe por que você suporta? Porque você tem uma fé em Cristo, firmada nele, fincada na cruz. Aleluia! Glória a Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunte para ele: como está a tua fé para ser provado? Meus amados, a fé que suporta não é uma fé meia boca, não é uma fé frágil, não é uma fé que demanda de um carinho para ficar bem. Não, para mim ter fé eu tenho que ter aquela voz de fulano. Não, a fé que suporta, você tem que ter a voz de Deus, dizendo: estou contigo em meio a lugares terríveis,
1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não é atingido. Essa é a fé que suporta. Amém, gente? Essa é a fé que suporta. A fé que suporta é aquela quando você é afrontado. Quando falam algo para você, e você então olha para aquilo com o olhar da fé. E lembra do teu Salvador. Fizeram muito pior com ele. E aí você olha e diz, não, eu sou partidário. Eu gosto muito do versículo de Lucas capítulo 9, versículo 23, quando diz, quem quiser vir após mim. Sabe o que ele está querendo dizer isso? Quem quiser vir. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você decidir, se você quiser realmente vir atrás de mim, não poderá voltar atrás. Pensa bem. E nós seguimos. Então você acha que uma renúncia que você fez tão importante de segui-lo, renunciou ao mundo, o pecado, sabe? Uns renunciaram às drogas, o vício, a amante, renunciaram o orgulho, uma mentalidade, veio religioso, veio isso, renunciou tudo para seguir após ele. Ele vai te abandonar no momento de tristeza, ou de angústia, seja o que for? Não, porque essa fé que você tem nele, te ajuda a suportar. Aleluia! É fé que suporta. Aleluia! Aleluia! Fala assim, a fé não precisa de dengo, irmão. Vai ficar bem. A fé precisa da palavra. E é legal porque a palavra, ela tem uma ação contínua. A palavra, ela tem uma ação contínua. Você reparou que você pode ter entrado aqui meio triste, ou com algum problema na vida, mas agora você está recebendo a palavra, ou tem recebido essas terças, esses domingos, esses dias, esses seminários, e aí vem aquela mensagem tão forte, e lá dentro da tua alma cria aquela força, e você diz, não, eu vou vencer, isso vai passar. Quem já sentiu isso mediante a palavra? É porque a fé precisa da palavra. A fé precisa dessa prática contínua, porque a igreja primitiva, eles não tinham ninguém passando a mão na cabeça deles. E quando você lê a história da igreja primitiva, na sua íntegra, você verá que eles estavam dispostos a tudo pela fé. Se converter, você vai estar pronto para morrer? Estou pronto, porque eu vou ganhar a vida lá em cima. Estou pronto, porque o que eu vou receber é muito maior do que a minha própria vida. É por isso que, irmãos, que nós não podemos de maneira nenhuma ter uma mentalidade humana da fé. Como até muitas igrejas apregoam, um sentimentalismo, onde é pecado passar por provações. Quando você ouve algumas pregações e você olha pela televisão, você fica meio chocado. Por quê? Não, porque mostra a provação como se fosse um vilão. E a provação é uma das coisas mais benéficas que Deus tem para te fazer avançar. Porque a provação, ela pega você do jeito meio quebrado, meio tristonho, e vai te moldando, te preparando, até que o rosto de Cristo seja moldado em vós. É o texto sagrado. Por isso, meu irmão, você que está aqui essa noite, está passando por qualquer problema, acredite, Deus está do seu lado. Não acredite que é o diabo que te prova. O diabo, diz Tiago, não prova ninguém. O diabo tenta. Quem te prova é Deus para fazer de você aquilo que Ele quer. E Ele pode olhar para ti e dizer, Satanás, observaste meu servo? Em tudo me honra, mesmo debaixo do fogo, mesmo debaixo da fornalha. Amém? Glória a Deus. É por isso que esses homens da Bíblia, quando entendiam quem Deus é, eles estavam dispostos a tudo por Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A ordem é adorar a estátua.
E ele diz: olha, nós não adoraremos, ó rei, porque se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se também ele não quiser nos livrar, nós não vamos nos curvar para isso. Fé que está em meio à prova é sustentada pelo quarto homem na fornalha. Fala para o irmão que está ao seu lado: você tem alguém do teu lado. Glória! Aleluia! Olha para o irmão que está ao seu lado, profetiza para ele, me ajuda a pregar. E de que o Senhor está te falando com a igreja primitiva? Uma outra marca da igreja primitiva. A marca da estratégia. A igreja primitiva, ela tinha claro qual era a estratégia para alcançar os confins. Sabe qual era? Pregar o evangelho. Agora olha que legal da igreja primitiva. Eles não tinham celular. Eles não tinham carro. Eles não tinham aviões. Eles não tinham um sistema postal como nós temos. Mas eles fizeram mais do que nós. Como isso, pastor? Através da obediência ao que Jesus falou. Através do quê? Daí, como ela é uma igreja de estratégia para chegar naquilo que Deus falou, você verá homens na praça pública pregando. Você verá um apóstolo indo trabalhar, fazer tendas, para alcançar um casal importante que vai servir no reino por causa do propósito. Você verá o apóstolo São Paulo em Atenas. Atenas era um lugar tão endiabrado, tão endemoniado. Quem já trabalhou, já passou em lugar assim? Pastor, lá é brabo. Lá é ruim, pastor. É ou não é? Quem já trabalhou em alguma repartição, quando chega tem a casinha do Satanás assim, olhando para você. Eu me lembro que na época do restaurante eu entrava, aí tinha um altar gigantesco. Aí eu chegava lá, falava: está amarrado, Satanás, Jesus está aqui. Por quê? Porque aonde você chega, aonde o cristão genuíno vai, Deus não vai? As forças das trevas que tiverem ali, tem que sair, porque você está ali. O apóstolo São Paulo foi para Atenas, meu irmão, e diz alguns historiadores que lá em cada esquina tinha um templo, uma casinha do diabo. Isso é tão sério que quando ele vai pregar em Atenas, eles cultuavam até deuses que eles não conheciam. Mas ele começa a pregar e a anunciar ali. Estratégia. A igreja primitiva era uma igreja de quê? Estratégia para chegar no propósito do qual Deus mandou.